E numa cidade pequena, envolta pela névoa do passado e pelo peso de segredos, vivia um homem com um nome que poucos ousavam pronunciar em voz alta. Yuto. Sua presença impunha respeito e medo. Alto, com uma postura imponente, sua barba escura e olhar penetrante transmitiam força e virilidade. Havia sido criado nas sombras, um filho da máfia japonesa que cresceu ouvindo as histórias de homens imbatíveis, de lealdade cega e de regras não ditas. Sua vida era marcada pelo crime, e ele fazia parte dessa teia, sempre pronto para comandar, com a brutalidade que sua profissão exigia. No entanto, por baixo da sua fachada de homem durão e impiedoso, existia um coração que ainda sabia o que era bondade. Ele respeitava quem mostrasse força e dignidade, mas sua alma se perdia entre as tramas do crime e da violência. Certa noite, depois de um confronto tenso nas ruas de Tóquio, Yuto foi ferido em uma briga. Tonto e sem forças, tropeçou até cair na calçada de uma rua estreita. A dor era intensa, e o sangue escorria de um corte profundo em seu braço. Ele não sabia se conseguiria sobreviver aquela noite, mas antes que a escuridão o consumisse, uma figura apareceu. Uma jovem mulher, com olhos gentis e mãos cuidadosas, o ergueu com uma força que ele nunca imaginara ver. Seu nome era Laura. Laura era estrangeira, trabalhava em uma loja de conveniência e em um restaurante no centro de Tóquio. Embora sua vida fosse exaustiva e que não sobrasse tempo para outras coisas, além do trabalho, ela nunca negava ajuda a quem precisasse. Sempre lembrava do que havia aprendido com a sua família, que havia deixado no Brasil. Ao encontrar Yuto caído, ela o socorreu sem hesitar, levando-o até seu pequeno apartamento, onde passou a noite cuidando de seus ferimentos. Os dias que se seguiram, Yuto, aos poucos, foi se recuperado, mas não queria demonstrar que estava melhor. Então, na maior parte do tempo, ele fingia dormir. Quando ela saía do quarto, ele secretamente a observava. Ele não entendia esta mulher. Por que ela agia assim? Com o tempo, ele percebeu a rotina de trabalho de Laura e aproveitava o tempo que ela estava no trabalho para mexer nos objetos em busca de informações sobre ela. Em um certo dia, como de costume, Laura sai para o trabalho e Yuto se dirige ao quarto dela. Lá ele encontra uma foto dela com um homem na faixa dos 65 anos. Uma mulher que aparentava não ter muito mais que 50, e mais 3 crianças que aparentavam ter entre 9 e 12 anos. Sem que ele esperasse, uma voz atrás dele sussurra: "Está é a minha família." Yuto tomou um susto. Não havia percebido que ela tinha voltado, e tão pouco não fazia ideia que ela sabia falar japonês. Ele não falou nada, apenas entregou a foto a ela e voltou para o quarto silenciosamente. À noite, Laura bate na porta do quarto de Yuto. Havia feito uma sopa. Ela entrou no quarto. Yuto estava deitado na cama. Ela sentou na cama onde ele estava. Ao lado dele e disse: "Qual é o seu nome?" Ele não respondeu, então ela: "Você está melhor?" "Fiquei preocupada. Não tinha dinheiro para levar você em um hospital. Eu fiz essa sopa para você. Espero que goste." Ele continuou sem falar nada. Então ela disse: "Bom, parece que você não é de falar." Quando ela estava se levantando da cama para sair do quarto, ele segura a mão dela e diz: "Obrigado." O calor da sopa ainda impregnava o ar do quarto, simples e sem luxos. Yuto, com seus olhos impenetráveis, fixava o teto enquanto Laura, com a mão presa pela dele, sentia uma mistura de alívio e curiosidade. Ela nunca havia conhecido alguém como ele. Forte, calado, com aquele olhar intenso que parecia carregar a dor e a culpa de uma vida inteira. Mas mesmo assim, ela sentia algo diferente nele. Talvez fosse a fragilidade que ele tentava esconder, ou a gentileza sutil que ele mostrava, sem perceber. "Não precisa me agradecer", disse Laura com uma suavidade que contrastava com a dureza que emanava dele. "Você está melhor, e isso é tudo o que importa." Mas algo em seu tom, na forma como ele a olhava, fazia ela se perguntar o que realmente se passava dentro dele. Yuto não era do tipo que deixava transparecer emoções. Ele tinha se acostumado a viver nas sombras, e aquele gesto simples de gratidão, era algo novo para ele. Ela se levantou da cama, puxando sua mão para sair do quarto. Mas Yuto a deteve mais uma vez. Dessa vez foi diferente. Ele a puxou levemente para perto dele, seus dedos pressionando delicadamente seu pulso. "Não vá embora." A voz dele, rouca e baixa, parecia hesitante, algo que raramente se ouvia. "Fique um pouco mais." Laura, surpresa pela súbita mudança em sua atitude, hesitou. Mas ao olhar nos olhos dele, viu algo que a tocou profundamente. Um olhar de desespero disfarçado, uma necessidade de conexão que ele não sabia como expressar.
Você quer falar? Perguntou ela, suavemente, sentando novamente ao seu lado. Yuto ficou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse ponderando suas palavras, mas ao invés de responder, ele simplesmente a observou. Havia um turbilhão de sentimentos por trás daqueles olhos escuros, e algo nela, talvez sua bondade, sua capacidade de enxergar além das máscaras, fazia com que ele se sentisse vulnerável. Laura sorriu, com uma ternura silenciosa, e com isso, ela se levantou, pegando a sopa e colocando-a na mesa, sugerindo que ele comece. Nos dias seguintes, o relacionamento entre eles começou a mudar. A cada novo gesto de gentileza de Laura, Yuto se via mais envolvido. Ele observava, sem ela perceber, a forma como ela se sacrificava pelos outros, sua bondade sem limites, e aquilo mexia com ele de uma maneira que ele não entendia. Para um homem como ele, que estava acostumado ao mundo de violência, a presença dela representava algo que ele jamais havia experimentado. Calma, estabilidade e talvez até amor. Em uma tarde chuvosa, enquanto Yuto estava sentado na pequena varanda, observando o movimento da cidade, Laura apareceu atrás dele, interrompendo seu momento solitário. Yuto? Ela disse, hesitante, como se soubesse que ele não gostava de ser incomodado. Mas ele a olhou e, ao contrário de outras vezes, acenou com a cabeça para que ela se aproximasse. Eu não sou o tipo de homem com quem você deveria se preocupar, ele disse, olhando para ela com os olhos cansados, como se estivesse tentando se proteger. Não estou preocupada, respondeu Laura, com uma sinceridade que a fez ainda mais atraente aos olhos dele. Eu me importo com você. Aquelas palavras tocaram um lugar profundo em Yuto. Ele estava tão acostumado a ser visto apenas pelo que fazia, pelo que representava, que nunca imaginara que alguém pudesse vê-lo pelo que ele realmente era. Talvez fosse a primeira vez que ele sentia que não estava sendo julgado. Eu não posso mudar o que sou, ele murmurou. Você pode, ela respondeu com firmeza. Eu acredito em você, Yuto. E sei que você não é esse homem que a máfia quer que você seja. Eu vejo algo em você que é maior que o que você deixa transparecer. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som da chuva, mas algo parecia se transformar ali, naquele momento. Yuto, que sempre vivera na sombra da máfia, agora sentia que talvez houvesse uma chance para ele, uma chance de ser mais, de ser algo além da brutalidade. E assim, os dias passaram, com Yuto tentando mudar, tentando ser o homem que Laura acreditava que ele poderia ser. Ele começou a aprender a importância da redenção, e cada gesto de carinho de Laura foi uma pequena prova de que ele ainda poderia ser amado. De que ele ainda poderia ser uma pessoa diferente. Mas, como o destino sempre gosta de testar, a máfia não o deixava ir tão facilmente. Em uma noite, enquanto Laura trabalhava, Yuto foi confrontado por antigos membros da organização. Eles não iriam deixá-lo sair sem pagar o preço. Ao encontrá-lo na rua, eles o cercaram, ameaçando-o com palavras afiadas. Você acha que pode simplesmente sair, Yuto? Um deles gritou. Yuto, com os punhos cerrados, estava preparado para o confronto. Mas antes que a situação se intensificasse, Laura apareceu. Ela estava parada na entrada de uma rua estreita, seus olhos fixos em Yuto, e sem hesitar, caminhou em direção a ele. Deixe-o em paz, ela disse com uma voz firme e surpreendentemente autoritária. Ele não pertence mais a vocês. A presença dela, sua coragem e a firmeza com que ela se posicionava ao lado dele, fez com que os homens da máfia hesitassem. Yuto, surpreso, olhou para Laura. E foi naquele momento que ele soube que ela era a razão pela qual ele precisava mudar. Enquanto Yuto enfrentava os membros da máfia, com seus punhos firmes e olhos fulminantes, a situação estava prestes a se intensificar. A pressão dos homens da máfia era imensa, e o ar estava carregado de tensão. Mas foi então que, como se o destino tivesse decidido dar uma última reviravolta, um carro escuro e imponente surgiu ao fundo, cortando o silêncio da noite. O veículo parou abruptamente, e o motorista, com a janela baixada, revelou o rosto de um homem que Yuto conhecia muito bem. Takashi, o chefe da máfia. O líder, um homem de grande autoridade e respeito na organização, observava atentamente o que acontecia diante de seus olhos. Takashi, sempre um homem calculista e de poucos sentimentos, ficou em silêncio, observando o cenário com um olhar fixo e impenetrável. A briga estava prestes a alcançar seu ápice, quando, de repente, seus olhos se voltaram para Laura. Ela estava lá, parada firme, desafiando os homens da máfia, com uma coragem que Yuto jamais esperara ver em alguém tão frágil. Ela não recuou, não se escondeu, mesmo sabendo que estava em desvantagem numérica.
Ela havia desafiado o próprio medo para proteger o homem que amava, e isso não passou despercebido. Takashi, sem mostrar nenhuma emoção, saiu do carro e caminhou lentamente até o grupo. Os homens da máfia, ao vê-lo, imediatamente recuaram, cientes do peso que seu líder carregava. Chefe, um dos homens disse, inclinando a cabeça. Takashi olhou diretamente para o membro da máfia que estava ameaçando Yuto, um homem de expressão arrogante e atitude desrespeitosa. Ele fez um leve gesto com a mão, ordenando que os outros recuassem. Takashi então se aproximou de Laura com um olhar que carregava um misto de surpresa e respeito. Ele estudou a jovem por alguns segundos antes de finalmente falar. Eu vi o que você fez, disse ele com uma voz grave. Eu sempre respeitei a coragem. Não é todo dia que vemos uma mulher com tanta bravura enfrentando a própria morte por um homem. Isso me lembra alguém. Alguém que, há muitos anos, enfrentou algo muito parecido. Os olhos de Takashi brilharam brevemente, e Yuto percebeu que o líder da máfia estava se referindo a algo mais profundo, algo do passado. Seu pai, continuou Takashi, olhando diretamente para Yuto, que agora o encarava com uma expressão de surpresa e confusão. Ele também teve coragem, Yuto. Um homem que, mesmo estando cercado, arriscou sua vida para salvar a sua. Ele morreu tentando te proteger. Yuto ficou em silêncio, os sentimentos de perda e dor apertando seu coração. Nunca imaginara que Takashi, tão distante e calculista, lembraria de seu pai. Mas agora, naquele momento de tensão, ele compreendia que havia mais do que apenas lealdade na máfia. Havia um código de honra, uma reverência pela coragem e pela lealdade. Takashi olhou para Laura mais uma vez com um leve sorriso no rosto. Em seguida direcionou o olhar para Yuto e disse: Ela não é sua inimiga, Yuto, e você também não é mais meu subordinado. Takashi deu um leve aceno com a cabeça para Laura, como se reconhecesse que ela também havia desempenhado um papel crucial naquele momento. Eu não interferirei mais, disse Takashi. Mas lembre-se, Yuto, a coragem não pode ser esquecida. Você tem a chance de viver por si mesmo agora. Com isso, Takashi se afastou, entrando novamente em seu carro e desaparecendo na névoa da noite, deixando para trás um silêncio que parecia anunciar o fim de uma era para Yuto. Ele havia finalmente se libertado da máfia, graças à coragem de Laura e à decisão do chefe que, de certa forma, havia o libertado do peso do passado. Yuto se virou para Laura, seus olhos agora mais suaves, mais leves. Ele olhou para ela como nunca antes, e a gratidão e o amor começaram a florescer no fundo de seu coração. Laura sorriu, o coração batendo forte em seu peito. Ela sabia que, com aquele gesto, com aquele momento de coragem e redenção, eles finalmente poderiam começar uma nova vida. Juntos, Yuto e Laura caminharam para a liberdade. Yuto, agora livre das amarras da máfia, encontrou a paz ao lado dela. Eles não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas pela primeira vez sentiam que poderiam enfrentar o que viesse com coragem, amor e a certeza de que juntos poderiam ser felizes. E assim, eles provaram que até as almas mais perdidas podem encontrar redenção no amor verdadeiro. Fim.